Muito bem, e no São Paulo começou hoje o planejamento para 2026. Vai começar. Vai ter uma reunião lá com o Crespo, a turma toda. Aliás, daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos começa. O São Paulo já está encaminhando a renovação de alguns jogadores que vieram da base, Rodriguinho, Negruti, mas a notícia de hoje foi um comunicado divulgado pelo presidente Júlio Casares, respondendo sobre a questão do São Paulo não jogar mais no Morumbi esse ano, vai jogar os seus jogos finais na Vila Belmiro. Eu posso até ler o comunicado aqui. Lê, porque... A cara dele. Eu não vou ler, não. Eu fiquei... Você lê. Olha a cara do presidente. O Tironi vai ler, eu só fiquei curioso para quando ele vai fazer a conta, que ele vai explicar que é a mudança do calendário, que é uma explicação dele, eu só fiquei curioso para saber, ao invés de 4, perderia quantos, isso ele deveria ter colocado na nota, né? Ó, é o seguinte, a gente só vai perder isso porque teve a mudança do calendário, mas a gente só perderia 1. Eu não sei, eu não fiz essa conta, não fiz o calendário antigo, mas eu fiquei curioso para saber quantos... Deixa eu só ler que a aqui, gente vai explicar. Caros colegas são paulinos, é a nota enviada pelo presidente Júlio Casares. Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o Morumbi. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora do show já estava assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbi. Por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol, assina a nota o presidente Júlio Casares. Arnaldo. O que é que eu falo? Fala. Essa é uma piada, né? Vale lembrar o seguinte, a questão do calendário, respondendo o Vessone, se não tivesse a postergação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estaria contemplada nesse período. Isso. Se o São Paulo estivesse classificado na Copa do Brasil, ele teria que jogar a Copa do Brasil. Essa situação da Libertadores aí é uma meia verdade. Por quê? Porque se o São Paulo estivesse jogando com o Palmeiras, não a LDU, o jogo com o Palmeiras primeiro, mas isso pelas circunstâncias. O jogo com o Palmeiras primeiro seria no Morumbi e amanhã seria no Allianz Parque, né? E se fosse com o River Plate? Seria primeiro na Argentina e amanhã onde? No Morumbi. Sabe como é que está lá o Morumbi? Não. Contra o Bahia, a parte do fundo já estava com a montagem do palco. Hoje, se você passar lá no Morumbi, o palco já está lá. Então ia ser como no Morumbi? Com 10 mil pessoas? Uma semifinal de Ia ter que pagar a multa, né? Para não ter o show. Na verdade, né, Tironi, eu acho que o que passa o final da mensagem é o seguinte, é uma tentativa de dizer inocuamente que o futebol sempre foi a prioridade. Não foi a prioridade do presidente do clube esse ano, e tudo bem se isso fosse colocado às claras. E tudo bem, mas não é colocado às claras. Eles simplesmente esconderam essa situação dos 4 jogos fora. E eu falei para você, quem me comprovou foi o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, porque o São Paulo não ia falar que ia jogar os 2 últimos jogos fora de casa. E isso está pegando na comissão técnica, entre os jogadores, né? Um clube de futebol precisa ser um clube de futebol. Precisa escolher o que ele quer na sua vocação, na vida. E o estádio do São Paulo é um estádio de futebol, não é um estádio de shows como é o estádio do Palmeiras. É outra coisa, é outra circunstância. Tanto que o Palmeiras trocou o piso dele para fazer isso. E o São Paulo luta contra o piso. Não jogar as 4 últimas partidas como mandante no Morumbi talvez seja a maior aberração da história do São Paulo. E ela significa, indiretamente, o abandono literal do time nesse final de temporada. E é isso. E isso não vai ficar só assim. O primeiro jogo já contra o Flamengo vai ter um impacto. Não adianta, pode repetir a nota todo jogo. O segundo jogo com o Bragantino vai ter um impacto. Vai ter um impacto, estou dizendo, contrário ao presidente.
porque isso não se justifica. E não adianta fazer a conta que eles apresentam sempre, que é, o show deu X, são 6 shows, né? E a renda dos jogos está dando uns Y, depois das eliminações. Depende, né? Nenhum show vai dar mais que São Paulo, nenhum show, pode vir os Rolling Stones de novo, com o Paul McCartney, vai dar a renda de São Paulo e LDU pela Libertadores. Não vai. Né? Então, não é essa comparação. O custo é mais barato também do jogo. Né? Exato. E se a missão 2025 foi ganhar dinheiro a qualquer preço, e é isso que está provado isso, com o aluguel do estádio, com venda de jogadores a preços módicos, com não sei o que lá, que fosse deixado claro, porque para 2026 não vai adiantar meia conversa. Nem para a comissão técnica, que talvez não tope o projeto 2026. Isso vai ser discutido em 5 minutos, pela primeira vez. Só uma coisa rápida, tem uma cerejinha do bolo. Flamengo e Red Bull tá ali, né? Uma duplinha, jogos seguidas. O jogo anterior e o posterior, por coincidência, enfim, uma cerejinha no bolo. O São Paulo vai jogar em 2 lugares bastante complicados como mandante, São Januário e Itaquera. Sim. Então, só para dar uma cerejinha do bolo ali... Você tem 4 jogos como visitantes, todos sempre difíceis. O São Paulo não vai bem como visitante. Os 4 jogos como mandante não são em casa, são 8 jogos sem casa. E essa nota aí... Só colocar na tela aí os jogos que o São Paulo vai ter que mandar na Vila Belmiro por conta dos shows que vão acontecer no Morumbi. São Paulo e Flamengo, na 32ª rodada. São Paulo e Bragantino, na 33ª. São Paulo e Juventude, na 35ª. E São Paulo e Internacional, na 37ª rodada. Não está certo ainda que São Paulo e Juventude e São Paulo e Inter sejam na Vila Belmiro, embora o Marcelo Teixeira tenha dado o sinal positivo na ida, porque ele tem a pressão dele lá, o time dele está jogando como mandante lá, vai ter final do Sub-20 contra o São Paulo lá, e ele precisa ver as condições do gramado, porque seriam 2 times jogando no mesmo estádio, como tem, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogando no Castelão. O São Paulo estuda talvez a possibilidade do brinco de ouro, porque o Guarani está eliminado de tudo, está fazendo a reforma do gramado lá, e como vai ser mais para frente, é uma possibilidade. O São Paulo usou o brinco de ouro o ano passado, numa das suas partidas contra o... Deu um público bacana, né? Lembra? Deu. Muito bem. Ficamos por aqui com... Bom, e no São Paulo não joga mais no Morumbi em 2025 e vai mandar os jogos na Vila Belmiro. E amanhã tem uma reunião, né, de planejamento, é isso? A primeira reunião do planejamento de 2026. Hoje, tá? É hoje. Com a presença do Crespo tá atrás de você, com o interventor no CT, com o diretor de futebol, que a gente não sabe se vai ficar, com o presidente Casares. E acho que a grande questão dessa primeira reunião de planejamento foi uma mensagem, as mensagens que o Crespo soltou depois da vitória contra o Bahia. De uma certa indefinição sobre sua permanência. Não da parte do São Paulo, mas da parte dele. Pelo que eu entendi, ele vai querer saber o que o São Paulo quer com o futebol dele para 2026, para definir se fica ou não. Tipo, se ele vai jogar de novo, se ele jogaria 4 partidas finais como mandante fora do seu estádio. Ele não vai topar isso, por exemplo. Então aguardemos, porque as reuniões prometem. Né? Enquanto isso, o time deve mesmo, como eu tinha antecipado aqui, jogar as 4 partidas como mandante na Vila Belmiro. O Santos deu o aval, mas precisa ver também como estará. É como se tivessem 2 times jogando no mesmo estádio agora, né? Então o Santos vai ter um monte de jogo dele na Vila Belmiro e o São Paulo passa a dividir o estádio com ele. Em princípio, confirmados Flamengo e Bragantino, mas grande possibilidade de ter também Juventude Internacional. Não jogar na sua casa até o final da temporada, faltando 8 rodadas, para mim é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer com um time de futebol em todos os tempos. Enquanto isso, o São Paulo tenta evitar essa situação que o Corinthians chegou, mas esse cenário não é um cenário ainda seguro. Se conseguiu dar um passo para evitar a hemorragia, é bom que isso seja bem comunicado, explicado e que esse passo seja analisado, porque dá para fazer bem melhor, né? Inclusive em termos financeiros para essa temporada.
Então é isso, né, galera? Vai ter a reunião hoje no Morumbi, pra gente ver como é que vai ficar aí, né? Já começamos o planejamento para 2025 hoje, né? Como o Arnaldo falou. Vamos ver se o Cris vai ficar, quais jogadores vão renovar e não vão. E o São Paulo não jogar mais no Morumbi é uma palhaçada. Uma palhaçada. Não sei a opinião de vocês. Comenta aí a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Todos que respondem o esporte, liga aqui na descrição. Valeu? É nóis!